Olá a todos. Muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Aquele dedo no like, meus amigos, se vocês gostarem desse vídeo aqui. É um prazer imenso ter você comigo aqui novamente. E hoje eu quero falar sobre um assunto bastante sério, um assunto bastante importante e que esse assunto muitas das vezes causa confusão pelas más traduções da Bíblia referente a esse assunto. A gente vai falar sobre a questão da condenação eterna. Pergunta: a condenação eterna, ela existe? Ela é real? Ela vai ser eterna? Bom, e a gente vai ver essas questões no vídeo de hoje. A gente sabe que a palavra inferno no Novo Testamento ela aparece várias vezes, tá? Várias vezes. E só que a gente tem que perceber o seguinte, que a palavra inferno ali ela tá mal traduzida, não é bem inferno que tá querendo dizer. Porque as palavras Sheol do hebraico, a palavra Sheol no hebraico significa mundo dos mortos ou profundezas, né? Mundos abaixo, o abismo. O Sheol às vezes ele é traduzido como inferno, assim como a palavra Hades do grego e a palavra Tártaro, também que significam quase a mesma coisa. Então, todas essas palavras acabaram sendo traduzidas de forma uniforme, né? Ou seja, a mesma palavra descrevendo ambas as palavras, né? Inferno, e isso acabou confundindo muitas pessoas, porque acabou sendo traduzido de forma indistinguível, né? Vamos dizer assim. Então, não é possível distinguir o verdadeiro e real significado da palavra e os contextos onde ela está inserida, né? Então, a gente tem que entender o seguinte, a gente precisa pesquisar um pouco mais a fundo para saber a real origem e ficar a par dos fatos. Porque a palavra inferno, né, ela é uma palavra latina, no latim significa infernos, né, que simboliza basicamente... Bom, se você for pesquisar o verdadeiro significado da palavra inferno, você vai ver que na mitologia, inferno é um substantivo masculino, na mitologia significa local subterrâneo habitado pelos mortos. E na religião, né, o entendimento básico é que, tipo assim, para os cristãos, é um lugar em que as almas pecadoras se encontram após a morte, né, que são submetidas a penas eternas. Só que a gente tem que entender o seguinte, que o inferno, diferente do que muitos pensam, ele não é um lugar de condenação eterna, tá entendendo? O inferno ele não é necessariamente isso aqui que a gente está vendo na imagem, né, ilustrativo aqui, de um lugar que está pegando fogo, né, um lugar que tem esse lago de fogo, um lugar super quente, né, onde Satanás e seus anjos estão lá atormentando pessoas. Não, esse conceito é totalmente errado, não compactuo com esse conceito, tá? É o conceito mais padrão que é vendido pelas religiões e muitas pessoas têm essa visão do inferno. Para mim é uma visão assim um pouco equivocada. O inferno ele não é um lugar eterno de tormento e o inferno não é dessa forma que as pessoas pensam. Elas pensam que Satanás está lá nesse momento com seus anjos reinando. E basicamente não é isso. Não é isso que a Bíblia afirma. Tá entendendo? Bom, então a gente vai tentar entender a definição, a verdadeira definição da palavra Sheol. Bom, o Sheol, na verdade, ele é retratado originalmente como a região dos mortos ou o mundo dos mortos, de maneira genérica para toda a humanidade. É importante não confundir o Sheol com a ideia do purgatório católico ou com o inferno de fogo, como eu acabei de citar anteriormente. Então, o Sheol na Bíblia, ele ocorre 65 vezes. No caso, na Bíblia hebraica, né, no Antigo Testamento, né, na Torá. Ela é usada mais frequentemente nos Salmos, essa palavra, e em outros livros sapienciais, além dos livros proféticos. Aliás, sua principal ocorrência se dá nos textos poéticos, certo? Então eu vou citar aqui Gênesis 37, capítulo 37, versículo 35, que diz o seguinte, ó: Jacó, não conformado com a relatada morte de José, exclama: eu descerei até meu filho enlutado no Sheol, né? É uma aparição dessa palavra em Gênesis. Agora eu vou usar outros exemplos de passagens bíblicas, tá? Vocês podem conferir na Bíblia de vocês aí. No livro de Jó, no capítulo 14, versículo 13, diz o seguinte, ó: quem dera me escondesses no Sheol e me ocultasses até que a tua ira tenha passado. No Salmo, capítulo 6, versículo 5, diz: pois na morte não há lembrança de ti. No Sheol, quem te louvará? No Salmo, capítulo 86, versículo 13, diz: pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma das profundezas do Sheol. No Salmo, capítulo 139, versículo 8, diz: se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também.
Em Provérbios, capítulo 30, versículo 16, diz: o Sheol, a madre estéril, a terra que não se farta d'água, e o fogo que nunca diz basta. Em Eclesiastes também, no capítulo 9, versículos do 4 ao 6 diz: pois, quanto àquele que está unido a todos os viventes, há confiança, porque melhor está o cão vivo do que o leão morto, pois os viventes estão cônscios de que morrerão. Os mortos, porém, não estão cônscios de absolutamente nada. Eles nem têm mais salário, porque a recordação deles foi esquecida. Também seu amor e seu ódio e seu ciúme já pereceram, e por tempo indefinido eles não têm mais parte em nada do que se tem de fazer debaixo do sol. E em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 10, diz: tudo o que a tua mão achar para fazer, faze-o com o poder que tens, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria no Sheol, o lugar para onde vais. Bom, isso aqui é um modelo cosmológico hebraico, tá? É a visão cosmológica sobre a Terra e o Universo, né, que os hebreus tinham, né, descrito pela Bíblia. E vocês podem ver que o Sheol, ele tá alocado abaixo da Terra, no caso no coração da Terra. Essa é a posição do Sheol, né? E vocês podem ver que há várias menções da palavra Sheol na Bíblia, e ela sempre indica o seguinte: a Bíblia indica que nós, né, quando a gente falecer, todos nós iremos para o Sheol, né? É o que a Bíblia deixa muito bem claro. Quando o ser humano falece, né, quando o ser humano passa para o outro lado da vida, ele vai diretamente para o Sheol para aguardar o julgamento da alma. Você está entendendo? Esse é o entendimento correto ali que as escrituras nos passam acerca dessa questão, no meu ponto de vista, obviamente. Bom, então a gente tem que entender que o inferno ele é um conceito presente em diferentes religiões, mitologias e filosofias, representando a morada dos mortos indistintamente. Segundo algumas pessoas, é também um lugar de condenação e grande sofrimento das pessoas más, né? A origem do termo inferno é latino, infernum, que significa as profundezas ou o mundo inferior. Origina-se da palavra latina pré-cristã inferus, lugares baixos, infernos, certo? Então, esse conceito do inferno ser um lugar que queima, ou ser um lugar eterno, é um conceito totalmente equivocado e, tipo assim, nem tem tanto respaldo bíblico assim, tá? Então, para os israelitas antigos, o Sheol era o termo designativo do mundo dos mortos, que apresenta essa característica de desolação, silêncio e purificação. Então, de acordo com o pensamento dos israelitas, um abismo escuro e silencioso situado nas profundezas da terra era para onde todas as pessoas iam depois de morrer, certo? Então, o que acontece? O Sheol ele é usado principalmente em textos poéticos, embora o significado seja controverso, né? E o uso do termo Sheol indica lugar de morada dos espíritos dos mortos, tá entendendo? Bom, o termo Geena é a forma grega do hebraico Gehinnom, que quer dizer Vale de Hinnom. Era o nome dado a uma ravina profunda ao sudoeste de Jerusalém, entre a estrada que vai para Belém e a que vai para o Mar Morto. Nesse local, originalmente, sacrifícios humanos eram realizados na época dos Amonitas ao deus Moloque. Certo? Você pode ler isso em 2 Reis, capítulo 23, versículo 10. Posteriormente, no período israelita, tornou-se uma espécie de lixão da cidade de Jerusalém, que era mantido frequentemente em chama devido ao material orgânico que ali era lançado. É importante observar que o Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, ao se referir a Geena, no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 48, usou uma linguagem semelhante à de Isaías, capítulo 11, versículo 11, descrevendo-a como um lugar onde o verme nunca morre. Certo? Então, galera, no cristianismo também existem diversas concepções a respeito do inferno, correspondentes às diferentes diferentes correntes cristãs. A ideia de que o inferno é um lugar de condenação eterna, tal como se crê nas igrejas cristãs históricas conservadoras, nem sempre foi e ainda não é consenso entre todos os grupos cristãos. Nos primeiros séculos do cristianismo, houve quem defendesse que a permanência da alma no Hades ou inferno era temporária, uma vez que inferno significa sepultura ou mundo dos mortos, de onde, segundo os evangelhos, a pessoa pode sair quando da ressurreição. Mas nesse caso, a palavra inferno estava mais associada à ideia grega de Hades, como no mundo dos mortos, do que com a ideia específica de inferno como lugar de fogo, de tormento, como se pensa hoje. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer?
Então, deve-se notar o seguinte, galera. Na Bíblia, parece haver uma distinção entre Hades e Geena, certo? Pois Hades é temporário e passageiro. E o último lugar é o de condenação eterna, né? O lago de fogo, como é mencionado em Apocalipse 20. Nesse sentido, o Messias diz que as portas do inferno, o Hades, não prevalecerão contra a igreja, certo? Então, galera, isso aqui que eu mencionei é pra gente ficar por dentro, né, da diferença entre inferno, Sheol, Hades, né, para não haver confusão, e que tudo isso é diferente de lago de fogo. Você tá entendendo? Bom, então, dito e entendido tudo isso aí, a gente vai tentar responder essa pergunta, né? Agora a gente vai para a parte aqui mais objetiva do vídeo. Pergunta aqui é o seguinte: como pode um criador amoroso mandar pessoas, né, para o dito inferno, né, para esse lugar aí de condenação eterna, né, esse lugar ruim? Então, é o seguinte, a pergunta é, né, como diz aqui, estou tentando entender como Deus, que é amor, pode mandar as pessoas para o inferno. Qual é a ideia por trás de ir para o inferno? E a resposta é o seguinte, né, como diz aqui. Então, o Criador, ele dá a todas as pessoas evidências suficientes de sua existência, certo? Pois bem, Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20 diz o seguinte: pois o que do Criador se pode conhecer é manifesto entre eles, porque o Criador lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis do Criador e seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, ou seja, a natureza, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, a própria natureza já nos evidencia, já nos mostra autoevidências de que realmente o Criador existe. Tá entendendo? Salmos 19, capítulo 19, versículo 5 diz o seguinte: os céus declaram a glória do Criador, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Apesar disso, as pessoas escolhem não conhecê-lo, né? Romanos capítulo 1, 25 diz: trocaram a verdade do Criador pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador. Salmos 14, 1 diz: diz o tolo em seu coração, o Criador não existe. Isaías 53, 6 diz: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E Salmos capítulo 53, versículos 2 e 3 diz: o Criador olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a ele. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então o Salmo já deixa claro que não há ninguém que faça o bem nessa terra. Todos nós somos pecadores. Então o homem, ele decide viver sem o Criador. O homem decide não buscar a vida eterna. Então, o ato da condenação eterna não é culpa do Criador, é culpa da própria pessoa que buscou viver uma vida de iniquidade ao invés de buscá-la e seguir o caminho correto. Você tá entendendo? Eu sei que é duro o discurso aqui, mas galera, não tem como passar pano e não tem como ficar em cima do muro, tá entendendo? Em meio a um assunto tão importante quanto esse, tá entendendo? E vocês sabem que a pegada do canal aqui sempre foi essa. Então, galera, a realidade não é da forma como a gente quer que seja. A realidade é da forma como ela tem que ser. Independente se vai nos agradar ou não, tá entendendo? Independente se faz sentido ou não, tá entendendo? A realidade é a realidade. Você tá entendendo? Porque tem pessoas que dizem assim: pô, pra mim não é justo um Deus tão bom mandar pessoas a serem condenadas eternamente. Ei, peraí. Mas quem é o ser humano pra dizer? Quem é o ser humano pra dizer que tal atitude do Criador é justa e tal atitude não é? Quem é o ser humano diante do Criador? Quem é o ser humano para se achar no direito de questionar o Criador e dizer que a decisão dele não é justa? Percebe? Não faz sentido. Como que uma criatura pecadora pode se achar no direito de questionar um Criador que é santo, justo e puro? Que exige santidade da nossa parte, e pela nossa fraqueza e natureza carnal, pecadora, não conseguimos nos santificar, não conseguimos nos achar justos diante dele. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, Salmos deixa muito bem claro o seguinte, que não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, não há um justo sequer nesse mundo. Então quem é o ser humano para se achar no direito de dizer que o ato do Criador de querer condenar pessoas eternamente não é justo? Quem é você
Um ser humano cheio de pecado para questionar um Criador tão santo e justo. Será que faz sentido? Óbvio que não. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 4 diz: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores precipitados, soberbos e mais amantes dos prazeres do que amigos do Criador. Então, esse é o rumo do mundo. Esse é o rumo do ser humano, né? Do ser humano que eu falo que vive uma vida ímpia, que não quer saber de vida eterna, que acha que a Bíblia, que acha que 10 mandamentos, que acha que a existência do Messias, que as coisas sérias da Bíblia e do Criador são apenas fantasias, são apenas contos de fada. O que o Criador pode fazer por pessoas como essa? A pergunta que eu faço é: o que o Criador pode fazer por pessoas como essa? Nada. Então a pergunta que eu faço é: será que é injusto mesmo da parte do Criador condenar essas pessoas eternamente? Não, porque esse caminho foram essas pessoas que escolheram. Elas não quiseram saber de vida eterna. Elas não quiseram saber de evangelho. Elas não quiseram saber de arrependimento. Elas não quiseram saber de temer ao Criador e fazer a vontade dele, seguir as suas leis e se arrepender e aceitar o Messias. Elas não quiseram saber de nada disso. Elas preferiram ficar agindo como vasos de ira. Tá entendendo? Ou seja, sempre rejeitando a verdade. Então, galera, infelizmente não há o que fazer. Tá entendendo? A gente sabe que existem os vasos de ira e existem os vasos de honra. Você tá entendendo? E o Messias fala que a porta que levará à condenação será uma porta larga, galera. Essa é a realidade. Eu sei que é triste, eu sei que dói. Mas é a realidade das coisas. É como as coisas têm que ser, você tá entendendo? Bom, então esse vídeo é uma reflexão e um toque de realidade. E por que eu decidi bater nessa tecla, falar sobre isso? Porque é importante a gente discutir sobre essa questão, tá? É um assunto muito importante e interessante. Tá, e a gente tem que estar sempre em busca da verdade. Eu não sou dono da verdade, o dono da verdade é só o Altíssimo, mas eu estou, como todo mundo aqui, em busca da verdade e em busca de respostas para certas perguntas. E obviamente vai ter muito mais vídeos falando sobre essa questão, tá? Não vai ter só esse. E é bom a gente ficar ligado aí. Bom, muito obrigado a todos que me acompanham. Eu vou ficando por aqui. Fortíssimo abraço para você que me acompanha. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.